embarcações afundando, a coragem some. E eu sentado em um trono, observo de longe, apavorado, sem pânico, só de ouvir o nome. Esperava um bando, mas é só um homem. Tipo vampiro sinistro chegando, parece cena de terror. Seus tiros deflitam, olha, analiso suas caras de puro horror. Marco caixão, velas, fogo verde, ouço o coração, medo evidente. Coragem de dar um passo à frente. Eu vou te enfrentar com palito de dente. Se você fosse, teria noção do abismo de espaço entre a gente. Fala que tá dando o seu melhor. Eu não é o suficiente, eu não chego perto nem um pouco. Admiro sua coragem, choro, e como forma de piedade, você vai ser o seu patrimonio. Esse é o poder que habita na Grand Line. Do mar um lorde, eu sou um Chichibukai, o mais forte, ataques em microsegundos. O melhor espadachim do mundo. O demônio dos demônios afogando embarcações. Dos mares chegam um monstro, comecem as orações. Puxando icebergs antes que você perceba. Conheço meu poder. Fala galera, aqui é o Mihawk Sensei trazendo para vocês essa teoria nova que eu e o tio Issei iremos fazer juntos. A teoria, como já diz no título, é: o que teria acontecido se eu e o tio Issei fôssemos para o mundo de Jujutsu Kaisen. Então passem nos canais da Aliança e deixem o like e se inscrevam, pois é muito importante. Então esses foram os avisos. Um amém pra deusa Nezuko e bora! A nossa história começa com toda a aliança já adulta, todos tinham em torno de 18 ou 19 anos, todos estávamos fazendo uma trilha em uma montanha. Depois de um tempo de trilha, nós teríamos escalado um local bem alto, então nós paramos para descansar e nos sentamos, mas o tio Issei sentaria meio na ponta, e depois de um tempo de conversa nós iríamos continuar com a trilha, mas quando nos levantamos, o tio Issei perdeu o equilíbrio e estava prestes a cair, mas eu iria correndo ajudar ele, que seria uma péssima ideia, pois ele caiu e como era escorregadio eu não conseguiria parar e iria junto. Nós dois sairíamos caindo trilha abaixo, até que em um momento o chão acabaria e ficaríamos em queda livre, mas abaixo de nós tinha um grande lago, que por termos estudado o terreno da trilha, sabíamos que ele era fundo e nós conseguiríamos sair vivos de lá. Então eu gritaria para o tio Issei que nós iríamos ficar bem, pois aquele era o lago Zirigidum, e que ele tinha uma boa profundidade, e perguntaria se ele sabia nadar, que ele responderia que sim, então eu me tranquilizaria e apenas fecharia os olhos para esperar o impacto, mas esse impacto nunca aconteceria, o vento cessaria para nós dois e não estávamos mais em queda livre. Então quando eu abro os olhos, eu estava em um lugar estranho que pareceria uma sala de hospital. Então eu veria que eu estava pequeno para caramba e coberto por um pano. Então eu olharia para cima e veria uma mulher de cabelos brancos, mas ela seria jovem. Então ela começaria a falar em japonês, mas eu estranhamente estaria entendendo tudo. Ela estaria dizendo: meu filho é realmente muito lindo, seus olhos são incrivelmente bonitos, e tem um pequeno fio de cabelo branco em sua cabeça, então ele terá o mesmo cabelo da mãe. Então nesse momento eu teria entendido tudo, eu de alguma forma estaria em forma de bebê e seria filho daquela mulher. Nota do autor 2.0, antes que perguntem nos comentários o que aconteceu é que apareceu uma anomalia espacial durante a nossa queda e nós teríamos caído em cheio dentro dela. Sim, estranho, mas minha criatividade tá meio precária. Agora vamos voltar para a teoria. Depois de alguns dias no hospital a minha mãe teria recebido alta para ir para casa. Então em casa eu veria que seria uma casa bem legal, não seria imensa mas seria grande. Quando entramos na casa eu veria que haviam duas empregadas.
Então depois de alguns dias eu conseguiria escapar da visão da minha mãe e das empregadas iria me olhar em um espelho que era meio baixo. Então eu me veria naquele mundo pela primeira vez. Eu tinha os olhos com o mesmo visual do Mihawk, mas ao invés de laranja, eram azuis, mas nada demais. Então eu ficaria meio confuso, mas continuaria vivendo a minha nova vida, pensando que eu iria acordar a qualquer momento. Então depois de alguns anos eu seria matriculado em uma escola e lá seria muito legal, pois não era difícil e eu praticamente só brincava o dia todo, que essa era uma parte que eu não gostava tanto, pois eu tinha continuado com a mentalidade da minha vida passada, mas eu não reclamaria, pois aquilo era muito melhor que ficar aprendendo conteúdo novo a cada 2 dias. Então em um dia eu acabaria esbarrando em um menino 3 anos mais velho que eu. Ele ficaria bem irritado e começaria a me provocar. Então depois que ele ficaria quieto por um tempo eu diria, já acabou de tagarelar bobagem ou tem mais? Então ele ficaria muito irritado e partiria para cima de mim, mas nesse momento eu sentiria algo absurdamente forte correndo no meu corpo e meus olhos deixariam de ser um simples azul e se tornaria o mesmo azul dos olhos do Gojo. Então quando ele iria me dar um soco eu desviaria e pegaria o braço dele e faria ele socar ele mesmo na barriga com muita força e eu diria, que foi, não era eu que era o tampinha insignificante. Então eu soltaria o braço dele e continuaria andando e pensaria, agora sim vai ser legal. Então quando eu chegaria em casa minha mãe olharia assustada para os meus olhos, mas também estava feliz. Então ela diria, filho, aconteceu algo hoje. Como uma força correndo em você. E eu responderia, um garoto do 2º ano veio me atormentar e eu senti algo no meu corpo e derrubei ele bem fácil. Você finalmente despertou isso, diria minha mãe. O quê? Eu diria. Então ela me diria, eu vou lhe contar, pois bem, nossa família é uma família de criminosos, mas eu consegui nos tirar disso e fazer a gente viver uma vida normal. O sobrenome que você usa é falso para não atrair a atenção de ninguém, seu sobrenome não é Ikari, seu verdadeiro sobrenome é Satoru. Eu não tinha te contado até agora pois isso forçaria seus poderes, e poderia te causar problemas, então eu esperei eles despertarem por conta própria. Nossa, isso é incrível mamãe, quais são meus poderes? Ela diria, seus poderes no momento são 2, repulsão de feitiço, vermelho, e repulsão de feitiço, azul. E como é o nome desse poder que eu tenho? O seu poder é chamado de 6 olhos. E depois de um longo tempo de conversa minha mãe me diria que iria me tirar da minha atual escola e me colocar na escola Jujutsu, mas eu teria que passar por alguns testes, então ela iria me ensinar a usar meus feitiços e me ensinar a energia positiva, que deixaria meus poderes muito mais fortes e deixaria eu juntar os meus 2 poderes mais fortes, criando a reversão de feitiço roxo. Então depois de muito treino eu conseguiria usar um pouco dos meus 2 poderes principais. Então no dia seguinte eu estaria indo junto da minha mãe para o colégio Jujutsu. No caminho minha mãe diria para mim andar mais rápido, eu não entenderia e olharia para trás, então eu reconheceria 2 pessoas que estavam nos seguindo. Na minha vida passada eu teria visto um mangá de Jujutsu e reconheceria 2 assassinos xamãs que estavam nos seguindo. Então eu só ficaria parado e começaria a emitir minha presença que eu estava contendo. Então os assassinos parariam de andar e iriam para o outro lado. Então minha mãe ficaria surpresa e diria, como você sabia que eles eram maus? Você me ensinou a energia positiva, por mais que eu saiba muito pouco dela eu sei ver energia maligna em alguém. Então nós continuaríamos seguindo até chegarmos no colégio Jujutsu. Chegando lá nós iríamos para a sala do diretor, que faria o mesmo teste da história original que ele fez com Itadori. O boneco que viria para cima de mim seria repelido bem facilmente. Então ele me faria perguntas e eu responderia todas facilmente. Então eu entraria na escola Jujutsu e dentro de pouco tempo eu teria entrado no top 10 de toda a escola Jujutsu. Quando eu cheguei no ensino médio eu já era o aluno mais forte da escola Jujutsu e fazia parte do clube de Kendo, que para quem não sabe é um tipo de arte de espada.
Enquanto isso, em uma outra escola, um cara da minha idade que era igual ao Issei estava em um clube, mas um professor de educação física apareceria e diria para ele entrar no clube de esportes. Então o estudante diria: qual é treinador? Eu já recusei várias vezes. Issei, eu já falei que você vai entrar, mas como eu não sou nenhum demônio, vamos resolver na pista. Se vencer, eu desisto de você. Então, depois que os preparativos estavam prontos, era uma prova de arremesso de bola de ferro. O treinador iria primeiro e daria 14 metros de distância. Então o Issei iria depois e conseguiria jogar mais de 30 metros e ainda quebrando uma trave de aço. Então, nesse momento, um cara com cabelo espetado apareceria, que ele aparentemente estava procurando alguma coisa. Então, depois que o Issei passa por ele, o garoto de cabelo espetado diria para o Issei esperar, mas ele já teria ido correndo para o hospital visitar o avô dele. Então tudo seria como na história original, com o avô dele morrendo e ele conversando com o garoto de cabelo espetado, que diria que o nome dele era Fushiguro Megumi. Então, depois do Megumi saber de toda a história que o dedo de Sukuna seria aberto pelos amigos do Issei essa noite, ele sairia correndo para a escola do Itadori. Então tudo aconteceria como na história original, com a luta contra aquela maldição e com o Issei tendo que comer o dedo de Sukuna, mas ao invés dele morrer, ele acabaria sendo possuído pelo Sukuna. Então o Sukuna mataria a maldição com apenas um golpe. Alguns minutos atrás. Com licença, diretor, o que você queria falar comigo? Que bom que chegou o Satoru. Então, o Fushiguro telefonou e disse que a missão dele ficou muito mais difícil, pois agora o dedo de Sukuna ficará exposto e irá atrás maldições de alto nível. Então você quer que eu vá ajudar, certo? Sim, você é o único que está na academia nesse momento que conseguiria lutar contra o Sukuna. Todos os outros estão fazendo alguma outra coisa. Entendi, certo, então já tô indo. Então, no local que estava o Sukuna apareceriam algumas outras maldições, cada uma tinha um dedo de Sukuna lhes dando poder. Mas como Issei era forte normalmente, somado com o poder do Sukuna, ele conseguiu derrotar as maldições, que estavam no total de 3, e assim que ele vence cada uma delas, ele consome os outros dedos de Sukuna, assim ficando com 4 dedos de Sukuna. Então, quando ele iria atacar o Megumi, o Issei tomaria o controle do corpo novamente. Nesse momento aconteceria uma explosão pequena no local. Então, quando a poeira abaixou, eu estava lá, com uma sacola, e eu diria ao Megumi: ei Megumi, cadê o dedo de Sukuna? Então eu olharia para o lado e falaria: não pode ser, você não é ele. Então o Issei olharia para mim e diria: pera, não é ele. Então eu diria: você é o tio Issei. E ele diria: sim, você é o Mihawk-sensei. Meu Deus, quais as chances de isso acontecer? Então, depois de uma pequena conversa, eu diria para o Issei: então você tem 4 dedos de Sukuna, que pena, não se compara nem um pouco a mim ainda. Ah é? Vamos ver então, se prepara ai. Então eu diria: que foi, vai vir você ou o Sukuna? O Sukuna é. Tá bom, pode vir. Então eu daria a sacola para o Megumi e diria: segura ai. E o que é isso? Mochi cremoso de Sandai, é muito gostoso, eu vou comer no trem bala de volta para casa. Então nesse momento o Sukuna pularia e iria me dar um ataque, mas eu humilharia o Sukuna igual o Gojo fez na história original, mas eu pegaria um pouco mais pesado. Então depois que o Issei se destransformaria, eu o nocautearia com um peteleco na cabeça e o levaria para a escola Jujutsu. Próxima parte sai no canal do tio Issei daqui a algum tempo. Então foi isso, valeu, falou, e eu fui.